Primeiramente, boa tarde, entrevistados. Hoje nós estamos no 8º episódio da série Aprendizados com o Coronavírus, idealizada por Marcos Novaes. Hoje nós estaremos aqui com Francisco Luiz Noel, jornalista reconhecidíssimo em Petrópolis, jornalista de uma geração mais antiga de Petrópolis, que já foi jornalista no Jornal do Brasil, já foi vencedor em conjunto do Prêmio ESSO em 1990, pela série de reportagens A Violência que Oculta a Favela. Também foi autor de um livro chamado Uma Casa Muito Encantada, um livro que conta a história da Casa de Santos Dumont. A outra jornalista que estará conosco hoje será a Juliana Fernandes, que trabalhou na assessoria de imprensa há muitos anos, já trabalhou no Jornal O Dia e hoje é editora da Tribuna de Petrópolis. E eles entrevistarão Marcos Novaes, que foi presidente da Condep, já foi vereador de Petrópolis e candidato a prefeito. Está afastado da vida partidária, da vida política há aproximadamente 10 anos, e hoje é uma das vozes que se levanta, trazendo para nós alguma esperança quanto ao combate ao coronavírus na cidade de Petrópolis. Então, gostaria de desejar uma boa tarde a todos, uma boa entrevista. Sejam bem-vindos. Obrigada. Legal. Eu queria começar perguntando, a gente tem uma questão, uma discussão em relação à saúde e à economia, né, nesse momento. Petrópolis não decretou lockdown, a gente já enfrenta aí 2 meses de restrições, né, de circulação. O que você sugere como solução, como medida para que para esse enfrentamento? É preciso, de fato, escolher entre saúde e economia nesse momento? Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, né? A gente não sabe que hora as pessoas vão assistir, enfim, prazer estar aqui com vocês, obrigado pela presença de todo mundo, enfim. Juliana, olha só, eu acho que esse é um falso embate, vamos dizer assim, entre economia e a defesa da vida, né? Porque simplesmente não há economia possível onde a doença está disseminada e onde há mortes, muitas mortes, como no caso do coronavírus, né? Então, esse é um falso embate. Na verdade, a gente tem que proteger as vidas, porque é o bem mais valioso que se tem, quer dizer, é o que mais importa, né? E protegendo as vidas, a gente vai proteger também a economia do município, do estado, do país e tal, né? Então, assim, o que eu acho que é a saída para hoje, né, é a saída que eu vejo para a gestão pública como um todo, né? A grande saída é você conseguir gerar uma conexão verdadeira entre poder público e sociedade civil, né? A população e o governo estarem em entendimento, né? Agora, para isso, o governo precisa disponibilizar informações verdadeiras, de fato, né? Assim, detalhar essas informações, levar até as pessoas e conversar com elas, né? Seja nos bairros, onde for preciso, né? Com as entidades que representam a população, com aqueles que estão se dispondo a ajudar nesse momento. Então, estou falando de sindicatos, de igrejas, né? De clubes de serviço, de, enfim, entidades estudantis, todo mundo. A prefeitura tem que criar um diálogo, o poder público tem que conversar com a sociedade para detalhar as informações e buscar uma saída junto com a sociedade, né? Lockdown, enfim, é uma possibilidade que eu vejo como muito remota, até pela dificuldade de implantar, tá? Principalmente do jeito que a prefeitura se conduziu até agora, né? Enfim, tentando ser onipotente, tentando impor as suas opiniões, enfim, sem dialogar com a população. A saída, para mim, é diálogo, né? Informação e diálogo, e uma busca conjunta com a sociedade de como é que se conduz num momento como esse. Boa tarde. Marcos Novaes, qual é a sua avaliação a respeito do plano emergencial que a Prefeitura lançou para a retomada da atividade econômica? Você, sobre esse ponto de vista que você defendeu, de um diálogo geral, você considera que ele aponta ou não aponta para esse caminho? Olha, a minha impressão sobre o plano da Prefeitura é que é um plano muito frágil, né? Primeiro porque, assim, em nenhum lugar do mundo, a gente viu onde a curva está ascendendo ainda, onde o número de casos está crescendo, e é o nosso caso em Petrópolis, que cresce muito,
né? A gente saiu de 14 casos suspeitos por dia em abril, 14, 18 em maio, e agora em junho já está com mais de 40, chegou a bater mais de 50 casos suspeitos por dia. Então, assim, a nossa curva é muito ascendente. Em lugar nenhum do mundo onde a curva está ascendente se pensou em abrir, em relaxamento desse isolamento social, né, em relaxamento dessas condições. Então, assim, me preocupa muito de cara por isso, né? E eu te digo assim, a possibilidade de diálogo hoje eu acho cada vez mais difícil, porque a prefeitura, na verdade, não se empenhou nisso desde o início, né? Não está, enfim, conversando com as pessoas e tal, né? E aí apresentou um plano que saiu dela ou de algum outro lugar de onde ela copiou, que é o que mais parece, na verdade. Né? Assim, o que a gente vê é que esse plano é um plano genérico, que não leva em conta as especificidades de Petrópolis, as particularidades da cidade. O que mostra isso, que não conversou com a nossa gente, não conversou com o empresariado local, com os trabalhadores, com a população, enfim, não teve esse diálogo. Então eles trouxeram de um outro lugar um plano, fizeram uma espécie de recorta e cola, né, como a gente está acostumado nessa linguagem de computador, né, recorta daqui, cola ali, é o que aparenta. Né? Então acho muito difícil que a gente venha ter sucesso com esse plano em Petrópolis. Quando você fala do plano, de um plano trazido de algum outro lugar, o que seria o plano para Petrópolis? Acho que um plano que em primeiro lugar, nasça do diálogo com a sociedade e que leve em conta as nossas características, principalmente geográficas, por exemplo. Né? O plano da prefeitura, né, que eles apresentaram, é um plano que considera uma cidade como se fosse uma metrópole, como se fosse uma cidade toda plana e com forte interligação entre bairros. A gente aqui não tem muito isso. Você vê que nem as linhas de ônibus a gente tem interbairros funcionando de verdade. Né? A gente tem grandes linhas radiais que saem dos bairros para o centro da cidade. Isso é o que a gente vê em Petrópolis. Né? Então, assim, a primeira coisa a considerar era isso, era essa geografia da cidade. E entender o seguinte, que em alguns bairros você tem algum comércio funcionando, até com certa pujança, até com certa variedade, e em outros não tem. Né? Então, o plano deveria considerar isso. Né? Eu acho que a gente fez um isolamento social no primeiro momento, que a prefeitura tentou fazer com a sua onipotência, com o seu autoritarismo, uma coisa de fechar tudo. A gente ficou com o lado ruim do lockdown, né, o lado ruim do isolamento social, e não teve as coisas boas. Porque você podia ter feito um isolamento, sim, horizontal, mas com seleção, enfim, com escolhas, sabendo que não dá para matar a economia como um todo. Você tem que deixar alguma coisa abrir. Então, fazer uma coisa escalonada. Abre 2 dias, abre o outro 2 dias, um abre segunda e quinta, o outro abre terça e sexta, o outro abre quarta e sábado. Organiza essa vinda para o centro da cidade, sempre em diálogo com a população, sempre em diálogo, mas organiza essa vinda para o centro. Olha, dia tal pode vir em 2, 3 bairros, porque o centro é fundamental por conta dos bancos, por exemplo. Né? Não dá para você considerar que vai todo mundo ficar fechado no seu bairro. Então, se as pessoas precisam vir ao centro, vamos organizar isso, para não fazer uma mistura de todo mundo ao mesmo tempo no centro da cidade. Né? Porque a chave para o enfrentamento do vírus é não deixar o vírus circular. Para o vírus não circular, as pessoas têm que circular menos. Então, tem que ter esse controle. Né? Então, assim, precisava ter sido pensado dessa maneira, considerando isso, a nossa organização social como é que é, essas linhas de ônibus, por exemplo, a maneira como a cidade se desloca, como é que é a mobilidade urbana em Petrópolis, e isso nitidamente não foi feito. Né? Nitidamente não foi feito. O Marcos, a Tribuna fez entrevistas recentes com os pré-candidatos, da qual você participou, e que você se destaca ali por ser o entrevistado que destaca o papel, né, que a sociedade poderia ter, e dizendo que o poder público não tem condições de resolver as coisas sozinho. Mas eu te pergunto o seguinte, em alguns locais aqui da cidade, notadamente lá, pelo menos que eu tenha visto, na região da Mosela, do Moinho Preto, ocorreram alguns protestos com relação ao fechamento de vias. A gente não sabe ao certo se eram protestos de grupos pequenos ou se, de fato, toda a população local apoiava. De qualquer forma, eu te pergunto o seguinte, você considera que a sociedade, que os moradores dos bairros estão dando algum tipo de colaboração para que a gente tenha uma disseminação menor do coronavírus? Ou seja, como é que você vê a atuação da população hoje, né, diante desse problema? Então, olha só, Noel, eu acho que a população colaborou menos do que seria desejável, né?
mas deu uma colaboração que foi à altura do que as autoridades públicas propuseram a ela, né? À altura daquilo do pequeno esforço que o governo fez, na verdade. Porque, assim, a população, em grande parte, se mobilizou, né? Está cobrando. Outro dia no supermercado eu vi as pessoas cobrando um sujeito que entrou sem máscara, por exemplo. Os outros próprios clientes cobraram do mercado que exigissem a máscara daquela pessoa que tinha entrado sem e tal. As pessoas, agora, tem muita gente que realmente não aderiu, que não, enfim, que não percebeu a gravidade do problema, que essa que é a questão. E quem não aderiu, e a gente vê que, de fato, muita gente não aderiu em Petrópolis, né? Agora, quem não aderiu, não é por má vontade, simplesmente, não é porque quer ser do contra ou coisa do tipo. As pessoas não aderiram porque não tiveram a informação da gravidade dessa situação, né? Essa informação não chegou para as pessoas. Você olha o número de Petrópolis hoje, né, com quase 800 casos, quase 70 mortos. Você vê 9 óbitos no Alto da Serra, por exemplo, né, que é o mesmo número do centro, 9 óbitos no centro, Correias com muita coisa, Quitandinha com muita coisa. Mas, assim, essa informação não está disseminada, né, ao contrário do vírus, né, que está se disseminando rapidamente. A informação não chegou para as pessoas. O poder público não soube trabalhar isso, não soube dialogar isso. Então, assim, querer cobrar agora da população também, ora, para a gente que é mais informado, né, para a gente, enfim, tudo bem, mas muita gente, para muita gente, essa informação simplesmente não chegou, seja dos números de contaminação, seja da gravidade da doença, né? Então, para muita gente ficou, e há muita desinformação também, porque, né, é uma briga, governo federal, governo estadual, governo municipal, enfim, um diz que pode uma coisa, outro diz que não pode outra, né? Enfim. Então, assim, não dá para esperar mais da população também. A gente gostaria, claro, que todo mundo tivesse aderido, mas eu não acho que dê para esperar mais, porque a prefeitura não deu a informação que as pessoas precisavam, né, e agiu com truculência, agiu de forma autoritária nesses bloqueios a que você se referiu, por exemplo, e a pessoa está lá e não entende. Peraí, por que vai fechar aqui uma entrada do bairro que sempre foi usada? Até ao contrário, as pessoas apresentavam argumentos do tipo, poxa, mas aqui é a entrada da ambulância, por exemplo. Né, precisa de uma ambulância, vai entrar por aqui. Como assim? No momento que a saúde está num momento crítico, então a ambulância não pode entrar? Então faltou explicar para as pessoas, faltou dialogar e até muitas vezes rever certas decisões. Olha, aqui então não posso botar uma barreira definitiva. Vou botar, enfim, tem um custo maior e tal, mas vou botar um guarda municipal o tempo todo, ou vou organizar com os próprios moradores um sistema aqui de controle, né? Isso é que faltou. Não, exigir mais da população, eu acho que seria temerário, né? Da nossa parte, eu digo. Quando a gente fala de questão da ajuda ou não da população, você acha que o fato da gente não ter feito uma testagem num público maior acabou contribuindo para que a gente tivesse essa sensação de segurança, né? Porque a verdade é que as pessoas estão achando que elas de fato estão seguras, né? Muito porque tem muita gente que teve ou está com o coronavírus e não sabe. Você diria que essa falta de testagem contribuiu para a gente chegar aqui, nesse momento, com a maior parte da população sem ter uma ideia clara da situação? Acho que isso foi fundamental, Juliana. Eu te digo o seguinte, a testagem ela teria 2 grandes efeitos, uma testagem maciça, em maior número e tal. 2 grandes efeitos. O primeiro efeito, é claro, é o mais evidente, você ter um dado mais claro de quantas pessoas estão contaminadas, quais são as pessoas que estão, ainda que sem sintomas, ainda que com sintomas leves, essas pessoas, a potência do vírus nesses organismos, né? Se eu tiver aqui, não tenho febre, não tenho nada, mas se eu tiver contaminado, eu contamino outras pessoas com a mesma força que um doente no CTI, com o mesmo coronavírus, porque o vírus é o mesmo, só que um corpo reagiu de um jeito, com mais fragilidade, e outro reage de outra maneira. Mas a potência do que eu posso contaminar uma pessoa, se eu estiver contaminado, é a mesma de um doente grave, tá certo? O vírus é o mesmo, a potência dele é a mesma, né? Bom, então veja, o que é importante? Você testar muita gente, né? A primeira importância do teste para muita gente é identificar quem é que está doente, que é o que Florianópolis fez, por exemplo. Por que Florianópolis é uma capital de estado, uma cidade maior do que Petrópolis e tal? Por que lá só houve 7 óbitos até agora? Por que lá os shoppings estão voltando a abrir e aparentemente com sucesso? Eles estão indo bem. Porque no começo eles testaram muito.
Inclusive, eu ouvi o secretário lá de saúde falando, olha, aqui nós resolvemos gastar com o kit teste para não gastar com o respirador, para não precisar gastar o respirador, que é muito mais caro. Por quê? Testando muita gente, você identifica, olha, você não tem sintoma, você tem sintoma leve, mas você tem que ficar isolado. Você não pode ficar circulando. Você tem que ficar em casa, ou se você não tem condições de ficar em casa no isolamento, nós vamos te proporcionar isolamento. Num hotel que está fechado mesmo, porque não tem turismo, numa escola que foi aparelhada, como Niterói fez, para receber doentes que não têm condição de ficar isolados em casa. Né? Quem não pode ficar isolado em casa, porque não tem condições, uma família de 8, 10 pessoas, uma casa de 3, 4 cômodos, se tem 2 infectados, como é que vai isolar essas pessoas? Então o poder público tem que oferecer essa opção, seja de um hotel, porque não precisa de hospital, é sintoma leve, mas o vírus está ali presente, pode contaminar outras pessoas. Então oferece um hotel ou oferece uma escola aparelhada para receber essas pessoas. Então a testagem em massa, ela ajuda muito para isso, para você identificar quem está doente e isolar essas pessoas, tratar essas pessoas, esperar o ciclo de 14 dias para poder sair da quarentena. Agora, tem um outro efeito fundamental, que é esse que você estava dizendo, assim, é isso que você me pergunta. A testagem em massa teria trazido também essa informação para as pessoas de quantos são os verdadeiramente contaminados, e mais do que isso, teria um efeito pedagógico de dizer, olha, pô, a prefeitura está testando todo mundo, se eu estou tendo que ir lá fazer teste e tal, a pessoa vai se conscientizando, porque eu posso estar doente, mesmo sem ter febre, mesmo sem ter tosse, mesmo sem ter perdido o olfato e o paladar. Enfim, essa testagem teria esse efeito também de botar essa questão ainda mais presente na vida das pessoas e mostrar para elas a possibilidade mais real, mais concreta de você estar doente mesmo que sem sintoma, que é a grande maioria. Né? No mundo todo, a grande maioria não tem sintomas ou tem sintomas leves. E precisava saber se está doente ou não. Eu queria fazer uma breve pergunta sobre esse tema. Essa temática é uma dúvida que eu tenho. Porque Niterói, que foi um destaque do estado do Rio no combate ao coronavírus, teve o decreto, assim como aqui teve, obrigando a utilização de número das máscaras, mas houve uma distribuição de mais de 1 milhão de máscaras na cidade de Niterói, da prefeitura. E aqui nós tivemos o mesmo decreto obrigando as pessoas a utilizarem máscaras, né, equipamentos de proteção, a higienização, só que nós não tivemos esse apoio dessa entrega gratuita de máscaras, né, na proporção que houve em Niterói. O que, ao seu ver, é a relevância disso no combate ao coronavírus? Pô, relevância total, eu diria, porque é o que todo mundo está dizendo também, as autoridades sanitárias, pneumologistas, no mundo inteiro, infectologistas, todo mundo está dizendo. A máscara é fundamental. Agora, você veja, Ulisses, lá em Niterói, né, que é o caso que você citou, enfim, o prefeito lá, no primeiro momento, contratou o quê? Uma cooperativa de costureiras, né, para fazer mais de 1 milhão de máscaras. Esse pedido, se não me engano, depois foi estendido para 3 milhões de máscaras. Até porque Niterói andou ajudando São Gonçalo também, que é um município ao lado, que tem menos recursos e que, enfim, a população ali convive muito. Enfim, não adianta ele achar que vai fechar totalmente Niterói, porque isso não é real, fechar totalmente. Então ele se preocupou com cidades no entorno também. Mas você vê, Petrópolis tem uma tradição de indústria têxtil, tradição de indústria do vestuário, né? A prefeitura não teve essa iniciativa, não tomou iniciativa desse tipo. Né, de contratar, enfim, costureiras, empresas, facções, né, enfim, para fazer isso, que é uma coisa importante. Muita gente não tem condição mesmo de ter a máscara, né, e era uma maneira também de injetar alguma coisa na economia, nesse setor especialmente, né, do vestuário, enfim, que está passando por um momento muito difícil. A situação já não era fácil antes, não é só o coronavírus. A situação da economia do Brasil já não estava fácil. O coronavírus, a Covid-19, veio para agravar isso ainda mais. E essas ações do poder público seriam fundamentais. Né? De novo, na interlocução com a sociedade, dialogando, tal, vendo onde é que é preciso. Né? Porque a máscara, de fato, assim, está mais do que comprovado. Né? Não é só para você, na verdade, é um respeito seu com os outros, para que garantir que o contaminado, né, contamine o mínimo possível quem está no entorno e o ambiente onde ele está circulando. Né? Marcos, nós assistimos um início de retomada da atividade econômica, particularmente do comércio, mas, ao mesmo tempo, o plano da prefeitura ele não é claro com relação ao retorno da atividade escolar na rede municipal. Ou seja, muitas pessoas que trabalham
estão com as crianças em casa e não tem onde deixá-las, né? Como é que você acha que esse problema poderia ser equacionado? Esse é um dos grandes nós, eu acho, porque é exatamente isso. O problema das crianças não estarem podendo ir à escola, porque realmente não podem, né? Não é a hora de estar circulando, enfim, né? O risco é tremendo. Não é só o problema da criança estar sem aula, né? Porque isso de alguma maneira se minimizou com aulas à distância, com atividades por internet e tal, mas é também o problema dos pais, né, que precisam que, enfim, alguém fique com as crianças, tinham a sua rotina organizada de forma que os filhos não estivessem sob a sua responsabilidade durante 4 ou 5 horas do dia, que eram horas importantes para ele poder trabalhar, enfim, ter outras atividades, né? Agora, no momento, acho que não tem jeito, quer dizer, assim como as empresas, né, liberam quem tem comorbidades, quem está nos grupos de maior risco, tal, vão trabalhando, né, vão se ajustando para organizar o seu trabalho com aquelas pessoas que têm mais disponibilidade porque têm menos risco, essas pessoas também, aqueles que têm filhos em casa, que dependem de si, que precisam do seu cuidado, vão acabar precisando também de um ajuste desse tipo, né? Essas pessoas, porque não tem saída. Né? Não tem saída isso, né? A escola também cumpre esse papel, né? E, de fato, no plano não está claro qual é o calendário para a educação, né? Eu tenho conversado com pessoas de educação, parece que vai haver um esforço em algumas esferas, o Estado, por exemplo, a discussão está avançando nessa direção, de garantir para aqueles que estão concluindo cursos, né, voltarem primeiro. Então, por exemplo, quem está no ensino médio, quem está no 3º ano, precisando concluir o ensino médio, pegar o diploma e tal, vai voltar primeiro para tentar concluir, enfim, ter o seu diploma. Quem está no 1º ou no 2º ano do ensino médio pode esperar um pouco mais, quer dizer, vai ter aula ano que vem de qualquer maneira, então distribui essa carga horária, distribui esse conteúdo que ia ser ensinado ao longo desse ano e do próximo, distribui, né, enfim, junta um pouco mais no ano que vem, quando voltarem as aulas, enfim, tal. Né? A mesma coisa para os cursos de aceleração, aqueles cursos voltados para adultos que estão com defasagem, né? Há uma defasagem de idade e séria, né? Então a pessoa já tem 30, 40 anos e estava ainda completando o antigo 1º grau, né? O ensino fundamental ou o ensino médio e tal. Então, as pessoas estão nesses cursos, a mesma coisa. Quem está concluindo o curso, né, volta primeiro, e depois quem não está concluindo, quem está em outros momentos do curso, volta mais adiante e tal, para, enfim, tentar alterar ao mínimo o calendário. Né? Mas, de fato, no plano da prefeitura isso não está claro, isso está muito solto. Né? Enfim. Marcos, quando a gente fala da questão econômica, a gente está numa cidade que nos últimos 2 meses a gente teve aí mais de 5.000 demissões. E a gente sabe que isso não vai parar, enfim, a gente deve ter a tendência que a gente tenha mais demissões, e a gente está numa cidade também, como você mesmo falou, que, na verdade, não era uma cidade, né? Num país que a gente já sentia os efeitos, a economia já não andava bem. Enfim, como é que você vê essa questão da retomada? A retomada econômica ela é necessária, mas em quanto tempo e o que você acha que tem que ser feito para garantir, para impulsionar pelo menos os principais setores aí, para que eles possam voltar a gerar emprego e renda, né, para a população? Então, a prefeitura precisa, eu acho, primeiro dialogar então com todos esses setores, para identificar onde é que estão os maiores problemas, né? E ouvir dos próprios empresários, dos próprios trabalhadores também, quais são as soluções, por onde é que eles imaginam que tem solução, onde é que é a tal história, onde é que o calo está apertando mais, para ir buscando, enfim, soluções para isso. Né? Eu acho que aqui nós vamos ter que ter, de fato, uma implementação de uma experiência do tipo Banco do Povo, né? Então aquele banco, né, que na verdade é um programa de crédito da prefeitura para o micro e pequeno empresário, até para a média empresa da própria cidade. Né? O governo deveria fazer gestões também junto ao governo estadual, junto ao governo federal, nas bancadas de deputados, enfim, se movimentar também para levar o drama que a cidade está vivendo, no sentido de que, olha, tem que ter programa federal e estadual de garantia de renda mínima e de garantia isso de manutenção das empresas. Né? Isso aí é uma mobilização política, digamos assim, que um prefeito, que é uma liderança, né, ele tem que exercer isso, ele tem que cumprir esse papel. Isso é fundamental, não pode ficar quieto, esperando a crise é de todo mundo, do Brasil todo, quando resolver lá em cima, vai resolver para todo mundo. Não, ele tem que ser protagonista, tem que propor coisas. E aqui, enfim, localmente, então, nesses setores todos, ver o que é possível fazer. Por exemplo, turismo, que é um baita problema. Né? Quando é que vai voltar o turismo?
Né? Então ele tem que conversar, né, dialogar com o pessoal da área e ver, olha, é o seguinte, o que nós temos aqui? O que é o grande patrimônio de Petrópolis? Além do seu patrimônio histórico, natural, que tudo isso atrai turista, a gente tem, por exemplo, o nosso calendário de festas. Né? Não tivemos agropecuária, não temos Bauernfest. Ora, a Bauern é uma festa que tem um tamanho já conhecido no Brasil todo e tudo, que pode ser remarcada para um outro momento. Né? Então, vamos lá. Não vai ter Bauer em junho agora, mas vai ter, por exemplo, em outubro ou em novembro. Enfim, vamos começar a vender desde já, reserva de hotel, pacote e tal. A turma não compra aí para Rock in Rio, para festivais e tal, não começa a comprar meses antes. Vamos fazer isso. Agora, a prefeitura tem que dar essa garantia para as pessoas. E começar desde já, falar assim, olha, quando passar essa crise, a gente vai segurar firme aqui, Petrópolis vai ser exemplo, né, de segurança, enfim, no sentido de segurança sanitária, né, de que assim, aqui a gente está controlando a doença, aqui a gente está fazendo as coisas direito. Então, nós vamos ser uma cidade com capacidade de atrair rapidamente turistas quando começar a haver circulação. Aquela turma que tem dinheiro, que está lá em São Paulo, que está em Minas e tal, que ia para Paris, ia para Disney, ia para não sei aonde, vai procurar destinos mais perto, porque essas viagens internacionais vão demorar mais, né? Então vamos procurar aqui. Bom, onde é que tem segurança aqui para ir? Bom, Petrópolis fez tudo direitinho, fez o dever de casa, a cidade está organizada, e o prefeito já disse lá, olha, vai ser a maior Bauernfest que nós já tivemos, que vai ser a grande Bauer de encontro, de reencontro das pessoas pós-pandemia. Né? Então tem que organizar esse calendário, tem que dar essa segurança para o empresariado, para o cara também poder vender os pacotes dele. Né? Falei assim, olha, vai ter festa sim, vai ser fora de época, né? Como se faz carnaval fora de época, né? Tudo bem, vamos fazer. Agora, então o poder público tem que entrar com tudo aquilo que ele puder para dar segurança e para dar garantia de que as coisas vão funcionar, né? Enfim, de que ele vai estar apoiando naquilo que for necessário o empresariado local, os trabalhadores da cidade, enfim, os micro e pequenos empresários, os empreendedores individuais, né? Todo mundo. Agora é isso, fundamentalmente, assim, o que eu quero destacar é isso, diálogo, tem que conversar com as pessoas, tem que se conectar com a sociedade, né? Não dá para imaginar que o prefeito sozinho vai resolver as coisas, porque não vai, é uma crise mundial que afeta drasticamente o Brasil, dramaticamente o Brasil, o estado do Rio e Petrópolis. Bom, vou perguntar, essa atual redução retração mesmo, né, da atividade econômica, ela, né, além de gerar desemprego, né, de ocasionar uma redução da circulação de dinheiro, de renda, ela acarreta, em consequência, menos arrecadação de impostos municipais, estaduais, federais, ou seja, a prefeitura, além de arrecadar menos, ela ainda tem e continuará tendo por muito tempo repasses menores de ICMS, do Fundo de Participação Municípios, Federal. O que eu te pergunto é o seguinte, emendando na pergunta e na resposta que a gente acabou de ouvir. Que desafio o prefeito, o futuro prefeito, terá, né, diante de todo esse quadro que você traçou aí, tendo uma prefeitura com cofres muito mais vazios? Né? Muita coisa tem que ser feita, muita coisa terá que ser feita, mas a situação será possivelmente, financeira, será possivelmente mais difícil do que é atualmente. Né? O que se precisaria fazer, o que um prefeito precisaria fazer para equacionar isso? Enfrentar uma demanda enorme, social, de retomada econômica e ter menos recursos em caixa. Como é que se sai disso? É verdade. E essa é uma grande preocupação, de fato, porque é isso. A arrecadação vai cair, os repasses vão diminuir e, ao mesmo tempo, a demanda por serviços públicos vai aumentar. Porque, à medida que você tem desemprego, tem queda no padrão de renda, você tem gente saindo de plano de saúde e recorrendo à saúde pública. A mesma coisa na área da educação, vai ter gente deixando a escola privada e recorrendo à escola pública, necessitando da escola pública. Né? Eu acho que a saída, não é, para isso aí, em primeiro lugar, bom, absoluto enxugamento de gasto público daquilo que não é fundamental, daquilo que não é necessário. Né? Então, assim, tudo aquilo, eu vejo aí a prefeitura combatendo o coronavírus, mas todo carro da prefeitura ganhou um adesivo enorme, e aí o prefeito vai dar entrevista, tem um painel enorme atrás de publicidade e tal. Eu não acho que seja o melhor gasto num momento como esse. Né? Assim, se a gente está numa situação como está, né, deveria realmente canalizar todos os esforços, todos os recursos para o combate direto à doença, né, para, enfim, levar segurança para a população. Então, assim, de fato, nós vamos precisar, de um lado, de economia mesmo, de ajuste, né, de enxugamento,
para aquilo que é necessário, para aquilo que é fundamental. Agora, outra coisa é reconhecer que o poder público sozinho não dá conta das coisas, né? A pujança da nossa cidade está na sua atividade econômica, está no seu empresariado, está nos seus trabalhadores, trabalhadoras, enfim, quem de fato gera a riqueza do município, né? Então, assim, isso vai ter que ser feito em conjunto. Nós vamos ter que alavancar a cidade, né, num grande entendimento da sociedade civil com o governo municipal, né? E aí não tem saída. Assim, se você pensar em limpeza urbana, se você pensar, né, em preservação do meio ambiente, na própria saúde, na educação, né, a gente vai ter que trabalhar com muito convênio, com muito entendimento, vai ter que repactuar com os hospitais privados, por exemplo, a quantidade de leitos do SUS, entendeu? Vai ter que repactuar com a rede privada de educação, por exemplo, para assumir, né, alunos da área pública. Porque a prefeitura hoje tem já alguma coisa de convênio, até no nível superior, de pagando bolsa em instituição privada e tal. Isso aí tem que ser repactuado, né? Porque para as próprias instituições é importante. Você acha que as instituições privadas de educação não estão super impactadas, por exemplo, também com essa crise? É isso, porque o aluno que não está tendo aula, ele está assim, peraí, eu vou pagar mensalidade cheia, não quero pagar mensalidade cheia. Por outro lado, a instituição de ensino precisa pagar os professores do mesmo jeito, mesmo não dando aula, né? A economia que se está fazendo é muito pequena, quer dizer, não acende a luz, não sei o que tal, mas o gasto fundamental das instituições privadas, ele está lá, até hoje. E, claro, quem é aluno, né, o desejo é não pagar, ou pelo menos não pagar tanto quanto pagava. Então, é uma crise que existe para todo mundo. E só se sai dela realmente com essa conexão, com esse diálogo e com esse reconhecimento disso. O que vai alavancar a cidade é esse entendimento, é esse dínamo que nós vamos produzir juntos, né? Governo e sociedade civil trabalhando juntos, né, para um alavancar o outro, um ajudar o outro, haver entendimento para a cidade partir em frente. Novaes, na sua minissérie Aprendizados com Coronavírus, eu acho que, se eu não me engano, no episódio 4, você havia falado sobre debate entre Estado mínimo e Estado máximo. E você trouxe essa questão do trato do Estado com a sociedade. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Qual é o limite do Estado nesse sentido? Nós precisamos, de fato, de um Estado mínimo, que tanto foi dito nesses tempos, ou precisamos de um Estado máximo ou de um Estado médio? Eu acho que o Estado tem que ser o Estado necessário, né? Porque, de fato, a gente vê isso, muita gente defendendo, Estado mínimo, né? O poder público não tem que se imiscuir nas coisas, não tem que se intrometer e tal. Mas aí chega um momento como esse, né? Quem dá conta é a saúde pública, de verdade é a saúde pública. Quem é que vai gerar uma vacina? Quem é que está pesquisando remédio? Está lá a Fiocruz trabalhando, isso é público, né? Não é um laboratório privado, né? O investimento pesado, o esforço para valer é da área pública, né? Quem faz o atendimento lá na ponta, é claro que as instituições privadas estão colaborando, estão juntos, mas o gerenciamento, o comando disso, a organização tem que ser público, né? Toda pesquisa na área de ciência, enfim, tudo isso é público, né? Eu acho que o Estado é o Estado necessário, né? A gente entender isso. Não dá para ser mínimo, porque não dá para entregar simplesmente para a iniciativa privada, né? Tem que ter um comando, tem que ter um ordenamento, tem que ter uma liderança atuando, né? Agora, também não pode ser máximo, como a prefeitura acha que é, né? Enfim, ela vê lá o exemplo da China, do Vietnã, como eu falei num outro episódio, né? São regimes autoritários, estão acostumados a obter da população obediência, né? Então aqui o prefeito acha que o momento desse é estado máximo. Então ele vai impor a vontade e as pessoas vão obedecer. Isso também não cabe, né? O segredo é exatamente essa conexão e trabalhar em conjunto, né? Encontrar saídas conjuntas, né? Dividir, inclusive, essa responsabilidade, né? Assim, o poder público tem a liderança do processo, né? Mas as decisões têm que ser em conjunto, né? Senão não tem saída, senão não vamos encontrar solução para as coisas, não. Novaes, quando a gente fala da questão da flexibilização, da retomada aí da economia, a gente viu agora o governo do estado anunciar a reabertura de shoppings, enfim, de grandes empreendimentos, né? Em contrapartida, aqui em Petrópolis, o prefeito afirmou que os decretos municipais seguem valendo. Eu acho que isso, primeiro, na cabeça da população, isso
já confunde, né? Que consequências que essa diferença, né? Essa falta de unificação de linguagem do Estado, dos municípios, enfim, que consequências isso traz para a cidade e para a sua população? Acho que é isso. Em primeiro lugar, uma confusão, né? Para o cidadão, para a cidadã, né? Ora, o que está valendo afinal? Eu até tinha falado disso um pouquinho numa outra resposta, rapidamente. O que é isso? Um diz uma coisa, outro diz outra. O que pode, o que não pode, afinal? Né? O que a gente tem que ter clareza, assim, é que, bom, tem gente fazendo política com a crise, tem gente fazendo política com a saúde pública, e isso é inadmissível. Né? As soluções, as saídas, as recomendações, tudo isso tem que ser técnico, tem que ser baseado nos números verdadeiros da doença, da sua evolução, das curas possíveis, dos tratamentos, da quantidade de vagas em hospital, das vagas em UTI. Isso que tem que nortear as decisões. Agora, deixa eu fazer uma distinção aqui. Né? O governador está lá querendo fazer política, querendo aparecer e tal, mas vamos entender o seguinte: ele pode dar uma determinação para o Estado de pode abrir, mas não quer dizer que no município A, B ou C vai abrir, porque cada município tem uma realidade também. Ele pode, inclusive, eu acho que ele fez um pouco isso, ele fez, não, olha, no Estado pode, porque assim, tem município que a doença praticamente não chegou, tem lugares onde a incidência é pequena, tal, e aí o prefeito lá decide, porque no fundo ele está querendo também se eximir um pouco da coisa. Né? Então é isso, quem tem que garantir a autoridade é o prefeito, a autoridade municipal, em cada município, dizer, tudo bem, o Estado está liberando que haja, que é ruim porque cria um ruído de informação. Na cabeça da população fica uma dúvida, pode ou não pode, mas o prefeito tem que fazer valer a sua autoridade, olha, pode no Estado, porque o Estado tem situações diferentes de um município para outro, mas aqui no nosso município, os dados são tais, tais e tais, como eu venho dialogando com a população, como está todo mundo informado, como nós decidimos juntos, não é hora de abrir, né? Então vamos manter o confinamento, vamos manter, né? Que veja, só para voltar um pouquinho, não é confinamento total, porque eu acho que isso é um erro. Na verdade, uma cidade como Petrópolis podia ter esse isolamento horizontal, esse confinamento horizontal, mas bem pensado. Não esgotar a economia, não sufocar a economia completamente. Aproveitar as características da cidade e fazer isolamento, sim, sem sufocamento total da economia da cidade. Com inteligência, usando internet, usando aplicativos, enfim, tal. Fazer um planejamento que a gente pudesse, né, tá com a economia minimamente viva, porque é isso, tem gêneros de primeira necessidade, tem situações que você precisa atender, então, ora, já que tem gente, vai abrir alguma coisa de qualquer forma, né, vamos fazer uma coisa inteligente para atender a população nas suas necessidades. Agora, de fato, o governador diz uma coisa, o prefeito diz outra, cria um ruído, né? Tem que valer a autoridade local. Olha, o governo liberou no Estado, mas aqui a nossa situação é essa, como vocês sabem, como a informação está disponibilizada, como nós decidimos juntos, como a cidade entendeu, né? Tem que segurar mais. Né? Os nossos níveis são muito ruins, os nossos números são muito preocupantes, não dá para ficar fazendo política com isso. O Marcos Vaz, esse ruído de informação, ou seja, essa desincronia, né, de informações no plano municipal, no plano estadual, no plano federal, tem criado na cabeça da população, certamente, toda essa confusão, essa incerteza. Né? Mas eu acho que existe um outro fator a que se poderia associar a isso, que é o, digamos assim, para usar uma palavra amena, da ignorância. Quer dizer, a gente hoje no Brasil está tendo mais de 1.000 mortos por dia, como se 5 Boeings caíssem todos os dias no chão no Brasil. Quando cai um avião, isso é noticiário durante dias, as pessoas se comovem, no entanto, parece hoje para muita gente que nada está acontecendo. Há quem diga que é uma gripezinha, e há quem diga até que, afinal de contas, as pessoas vão morrer mesmo. Eu te pergunto o seguinte, em que medida você acha que essa falta de entendimento da gravidade da Covid tem influenciado também muitas pessoas em Petrópolis para que estejam nas ruas, às vezes até sem necessidade? Você acha que a desinformação está pesando muito, além da confusão a que você se referia antes? Eu acho que a informação é fundamental. Acho que em grande parte é isso. Porque não entra na minha cabeça, eu acho que não entra na cabeça de ninguém, que se a pessoa tiver clareza
de que é uma doença que, de fato, tem essa disseminação como que pode, de fato, levar à morte, enfim, que está rondando, tal. Se as pessoas souberem, olha, se todo mundo no Alto da Serra soubesse a quantidade de pessoas que estão contaminadas na região, que já houve 9 óbitos só no Alto da Serra, tá? Ou, por exemplo, a população de Correios soubesse que está chegando em 80 casos na Grande Correias, né? Isso sem contar Nogueira, que está um dado separado, sem contar algumas particularidades lá, se as pessoas soubessem disso de fato, né? Eu acho que a coisa seria diferente. Acho, de fato, seria diferente. O que você fala de ignorância, né, é um termo, né, que pode ser mal interpretado, mas isso, tudo que a gente não sabe, aquilo que a gente ignora, né, é a nossa ignorância. Né? Eu sou completamente ignorante em neurocirurgia. Não posso fazer cirurgia no cérebro de ninguém. Né? Sou ignorante nessa história. A nossa população, infelizmente, ainda ignora muito a real gravidade da situação, né? Seja da potência do vírus, da letalidade dele, né? Seja de como é que estão os índices na nossa cidade. Né? Eu vejo assim, olha, quando a gente anda na rua, né, tem muita gente ainda com máscara no pescoço, sabe? Gente atendendo até em loja, eu vi outro dia, sem máscara, né? E aí eu questionei, por exemplo, uma moça num caixa, né, na cidade, e ela me disse, não, eu tirei para tomar um café, já vou botar de volta, tal. Né? Então, assim, as pessoas, no fundo, é isso, né? Como se, provavelmente, a ficha não caiu para muita gente. Né? E isso é uma falha do poder público, em grande parte. Né? Porque até, assim, rendendo uma homenagem a vocês que estão aqui, que são jornalistas, né? A imprensa tem feito um bom papel. A gente critica uma coisa ou outra, é normal, mas a imprensa tem feito um bom papel de levar informação. Agora, de fato, o poder público deixou muito a desejar, seja como né, como a gente conversou aqui um pouco, por esses conflitos de pode isso, não pode aquilo, um diz uma coisa, outro diz outra, seja porque, de fato, não foi para os bairros, não foi para dentro das comunidades, não procurou as lideranças empresariais, sindicais, de clubes de serviço, de igrejas, de ONGs, não procurou as pessoas para dialogar, para levar essa informação, porque é aí que dissemina. Né? Não adianta achar que vai falar sozinho, vai chegar em todo mundo. Infelizmente, acho que a informação pesou muito, sim, Noel. Bom, Noel, Juliana, tem mais alguma pergunta? Não, tudo certo. Queria agradecer o convite, a oportunidade e, enfim, que a gente consiga sair dessa bem, né? Eu também acho que falamos um pouquinho de tudo, né? E agradeço também o convite. Torço para que a gente saia dessa, né? Talvez com não tanto otimismo quanto da Juliana, mas estamos todos torcendo. Bom, então estamos chegando ao final do 8º episódio da minissérie Aprendizados com Coronavírus. Gostaria de agradecer também a oportunidade que me foi dada de estar aqui com vocês hoje e fazer uma espécie de mediação com pessoas tão competentes como são os jornalistas Francisco Luiz Noel e a jornalista Juliana Fernandes, Marcos Novaes. E gostaria de pedir agora, no final, que o Marcos pudesse dar uma mensagem para todos os petropolitanos que estão nos assistindo. Afinal, nos foi muito dito durante a minissérie, né? A esperança após o coronavírus. Então, uma palavra, Marcos Novaes. Eu tenho, de fato, esperança. Quero agradecer a vocês também. Para mim foi ótimo a gente fazer essa conversa aqui, esse bate-papo, enfim. Gosto muito desse formato, da interação, do diálogo. Né? Eu tenho esperança, viu, gente? Tenho esperança mesmo, porque, assim, eu acho que é isso. A nossa sociedade é muito pujante, o nosso povo é muito bom, né? Está muito maltratado, está muito desconsiderado, né? Mas você vê as pessoas se mobilizando. Né? Eu vi muita gente em Petrópolis se mobilizando para entregar cesta básica, para saber se o vizinho está precisando de uma ajuda, para procurar os idosos da comunidade, a população que está mais em risco, para propor, né? Enfim, se propondo a ajudar em alguma coisa. Né? Tenho muita esperança, porque as pessoas são muito boas, a sociedade tem muita força, tem muita vitalidade. Né? Falta, infelizmente, o poder público entender mais isso, se conectar com isso e fazer a diferença. Né? E daqui para frente, enfim, né? propor saídas para a cidade, liderar um processo de saída da cidade. Né? Mas, enfim, eu quero agradecer vocês, então, mais uma vez, dizer que eu estou sempre à disposição, sempre que quiserem, para a gente conversar sobre esse tema, sobre outros temas.
né? E para quem está nos assistindo também, assim, olha, contem com a gente, né? Eu estou aqui, eu tenho sempre me oferecido para ajudar, né? Acho que nesse diálogo necessário entre poder público, população e sociedade civil, né? Se a prefeitura hoje está com dificuldade, né? A gente quer ajudar, né? A gente quer estreitar essas relações, aproximar a população do poder público, né? Não importa o prefeito é esse ou aquele, o importante é que haja essa conexão e que a gente encontre saídas para a nossa cidade. Então, assim, contem comigo, eu estou sempre à disposição, quero ajudar. E, por enquanto, gente, não está na hora de ir para a rua, não está na hora de circular, né? Infelizmente, os números em Petrópolis são muito preocupantes. A gente precisa ficar em casa, reconhecer e homenagear o trabalho daquela turma que está lá dando duro na linha de frente, né? Enfrentando a batalha nos hospitais, nas UPAs, enfim, nos postos de saúde também, quem está orientando a população, quem está atendendo. A gente tem que homenagear essas pessoas tendo um comportamento à altura do esforço que eles estão fazendo. E esse comportamento é, de fato, só ir para a rua quando for estritamente necessário, e aí usar máscara, respeitar a distância. Às vezes a gente vê a fila, é um pouco constrangedor, você tem que virar para uma pessoa, às vezes está na fila com você, e pedir para ela se afastar um pouco, mas faça isso com gentileza, com cuidado, mostrando para ela que é para protegê-la também, né? E vamos ficar em casa, enfim, que é o mais importante agora, né? Vamos superar essa pandemia e nos resguardar para voltar mais fortes adiante, né? Petrópolis tem muita força, tem um patrimônio histórico, cultural, patrimônio natural impressionante, tem uma gente muito boa, tem história de indústria, de comércio, de serviço, né? A gente vai sair dessa, mas sabendo se preservar, né, e encontrando em conjunto saídas para frente. Tá bom? Um grande abraço a todo mundo, né? Eu tenho feito um abraço aqui, que é um gesto carinhoso, né? Um abraço a todos vocês, né? Tudo de bom, obrigado aí mais uma vez.